desaprendi a fazer isso aqui, hein? Faz tanto tempo que eu nem sei por onde começar. Tô com umas anotações aqui do lado pra ver se eu não esqueço de comentar nada. Mas e aí, rapaziada? Tudo bem? Quanto tempo? Aqui é o Duarte, pra quem não lembra. Fiquei sumido um tempo aí. Mais precisamente uns 3 anos aí, vai? De 3 a 4 anos. Bom, pra começar, esse vídeo aqui vai ser uma grande atualização. Então, assim, tentar trazer um panorama geral das coisas que rolaram na minha vida, no carro e tal. Bom, acho que no panorama da vida dá pra dar uma pincelada rápida. Vocês devem ter reparado que eu perdi bastante peso. E aí é louco, né? Porque eu me vejo todos os dias, então é meio difícil de ver a diferença tão grande. Mas esses dias eu me peguei assistindo um vídeo antigo do canal e assustei, cara, realmente, assim. De 2020 pra cá eu perdi cerca de 35 quilos. Foi uma mudança de estilo de vida mesmo. Hoje eu pratico esporte de forma regular, como melhor e tudo mais. Então acho que dá pra primeiro tirar esse elefante branco da sala, já que eu tô bem diferente das últimas vezes que vocês me viram. Mas é isso, de 2020 pra cá eu perdi mais ou menos aí uns 35 quilos. E hoje eu tô no peso mais baixo da minha vida adulta com tranquilidade. Quem teve a oportunidade de me ver pessoalmente já sabe que eu sou uma pessoa bem alta, tenho 1,96 m de altura. Então eu passei boa parte da minha vida adulta aí pesando mais de 100 quilos. E o meu ápice ali em 2020 foi 140 quilos. E hoje eu peso 105. Então acho que são 35 quilos a menos aí pro meu EJ207 empurrar. Bom, e por que me deu vontade de voltar pra cá? Primeiro, como fazem quase 4 anos que eu não produzo conteúdo, que eu não gravo nada e tudo mais, eu senti falta de ter registro dessas coisas, porque como eu mencionei agora há pouco, eu me peguei assistindo vídeos antigos do canal e isso me traz uma nostalgia enorme. É muito legal ver toda a galera que já passou pelo canal, já passou pela minha vida, várias fases do carro, várias fases da minha vida. Então, assim, muito louco. Putz, desde quando eu peguei o carro não sabendo nada onde eu tava me enfiando, as quebradas de cabeça que eu dei, os amigos que eu fiz no caminho, os rolês inacreditáveis. A gente foi pra Curitiba andar no Friends Track Day, até, ir buscar a E36 do meu amigo, junto com ele ali, realizando um sonho dele. Transformar o carro em Akuma, né, de bug para Akuma. Tem gente que tá aqui desde o Shark, que é o começo do canal, né? Enfim, Shark para bug, de bug para Akuma. E é louco parar pra pensar, né? Porque fazem quase 10 anos já que eu tô com a bug. O canal fez 10 anos esse ano, que eu criei ele no final de 2015 e o Shark chegou ali no começo de 2016. E é louco como esse tempo passa muito rápido, né, cara? Então a gente piscou aí, pelo menos pra mim, passou super rápido. Eu pisquei e é isso, estamos aqui hoje, né, em 2025, aí praticamente 2026. Enfim, e agora, como várias coisas mudaram no carro, eu vou contar um pouco aqui, eu quero continuar tendo isso registrado. Bom, vamos falar do que vocês vieram ouvir aqui, né, que é do carro, da Akuma. Eu até fiz uma brincadeira lá no Instagram, falei que agora ela tá chegando na sua fase Kai, né, Akuma Kai, que seria como a sua forma final, pelo menos por um grande tempo. Vamos relembrar o setup que o carro tinha. O carro é um EJ207, 100% original, nunca aberto, com uma TD04, ou seja, uma turbina original de WRX, pequenininha, com intercooler frontal para aumentar a eficiência dessa turbina, apesar dela não ser muito eficiente porque ela é pequena. Câmbio original, 5 marchas, manual ali, original da Bug mesmo. Freios originais do meu carro também, só com pastilhas melhoradas e discos também. Painel de STI 2006 ali, de Blob, né, JDM, então um painelzinho vermelho que faz o check e tal. E só marca até 180 km por hora. Os manômetros de monitoramento ainda são os mesmos, eu até gravei uma parte ali dentro do carro, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Externamente, eu bombei o carro com partes da carroceria do sedã. Então os paralamas frontais são originais sedã, com um para-choque da frente também de sedã, e as portas traseiras e quarters traseiros, né, painéis traseiros recortados de uma carroceria de sedã, que deixa ela ali bombada como se fosse original de fábrica, né? E o carro era prata, quando eu fiz isso, acabei pintando o carro de vermelho, tem tudo aqui no canal. Então para quem tá chegando agora porventura, pode olhar ali e ver as coisas mais antigas e vai ter acesso a tudo isso que eu tô falando. Disso pra frente, o que mudou? Como vocês podem imaginar, eu falei aqui que TD04 é uma turbina pequena e o carro tem um EJ207 de STI, ou seja, ele estava rodando abaixo do que ele poderia rodar com segurança, né? Então, eu estava esperando aparecer a turbina certa e apareceu, que era uma VF34. A VF34, ela é um pouco maior, ela é uma turbina original de STI Type RA.
mas ela ainda é uma turbina original de STI, ou seja, ela não é um big turbo, não é uma turbina para 400 cavalos e tudo mais. É uma turbina para andar ali nos seus 300 de roda, 320 de roda mais ou menos. E o benefício dela é que ela é roletada, era isso que eu queria, porque o EJ-D07 é um motor que é ruim de baixa, então ele não acende rápido. Com a TD04 tinha pouco lag porque ela é uma turbina pequena, mas quando a gente sobe para uma turbina maior, junto com o fator de ter um intercooler frontal, esse lag ia ficar grande, e como eu uso o carro na cidade 95% do tempo, naquela época era o meu carro, meu único carro do dia a dia, e ainda é. Então assim, ele precisa ser funcional na cidade. Eu tava esperando aparecer uma turbina roletada, para que, por mais que eu perdesse pegada, ela ainda acendesse cedo, e é isso que você espera de uma roletada, né? Então eu comprei essa VF34, coloquei no carro, e o carro ficou um espetáculo. Fiz o mapa final, e aí na primeira acelerada a embreagem patinou, a gente teve que trocar a embreagem. Na época o Make-Z estava muito caro, e aí eu conversei com alguns amigos que tiveram algumas experiências com uma embreagem mais barata, chamada Namco. Provavelmente você já teve contato com isso se você foi atrás de embreagens nos últimos anos aí. E alguns amigos tinham relatado que funcionava super bem, pessoas que usam até com mais potência do que eu queria, e que ela segurava de boa e tal. E enfim, eu tinha acabado de comprar a turbina, então estava meio prejudicado financeiramente. Optei por ela, beleza, pegamos ela e coloquei lá. Ela ainda está no carro, não tenho nenhuma reclamação assim. Ela trepida um pouco, dependendo do... se pega muito trânsito e tal, mas não dá para esperar muito. Uma embreagem que custa 1/4 do preço de uma XZ de original. Então, para o que ela oferece versus o que eu paguei nela, para mim tá excelente. Bom, beleza, aí junto com isso deu a hora de trocar os pneus, troquei os pneus. E por que eu tô falando essa sequência de eventos? Porque o carro estava mais próximo de zerado do que ele podia estar naquele momento. Totalmente revisado, óleo trocado, arrefecimento com líquido novo, embreagem nova, turbina revisada, nova, mapa, tudo certinho. E aí eu acabei saindo de férias e descobri que ia ter um track day na semana que eu estava de férias, numa quinta-feira. Eu falei, porra, é agora. Sempre quis andar com esse setup Interlagos. E, cara, Interlagos é uma pista muito legal para aquele setup, porque turbina maior, intercooler frontal, câmbio longo, ia ser perfeito para testar o carro. Mas, se você me segue no Instagram, você já sabe que essa experiência não deu muito certo. Infelizmente, na primeira volta, o meu carro quebrou. Quebrou o motor. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência dessa de quebra catastrófica. Eu sempre ouvia relatos tenebrosos assim, mas nunca tinha acontecido comigo. Eu ainda não virei bronzina, esse eu ainda sigo contrariando as estatísticas, mas eu vou pôr o trecho do vídeo aqui do carro quebrando, só pra vocês terem ideia. Bora. A sonda tá boa? Tá boa. Nossa, tinha que pôr quinta aqui, eu acho. Tinha que pôr quinta aqui, eu acho. Deve te dar uma... Boa. Agora tá no passado, tá da hora. Tá cara. bom, né? Ixi. Aqui você joga a terceira, puxa a quarta, não tem Cara, nada. tá esquisita a turbina. Turbina. Eu subi a junção ali, tudo certo. Se vocês verem no vídeo, a sonda tá perfeita. Água, temperatura perfeita. Óleo, temperatura perfeita. Pressão de óleo, tudo perfeito. Mas por algum motivo, é um motor antigo, né? Nunca tinha sido aberto, como eu mencionei. Por algum motivo, o pistão 2, não lembro se era o 2 agora, ou se era o 4, enfim. Um dos pistões resolveu dar adeus e é isso. Derreteu um pistão. O bico estava tudo certo, a bobina estava tudo certo, a gente avaliou na hora que desmontou o motor, não conseguiu descobrir o motivo dessa quebra, então ela permanece um mistério. Mas é aquilo, né? Já que uma vez que quebra, a gente monta mais forte, né? Então, a única coisa que estragou do motor foi esse pistão que derreteu. Deu uma riscadinha no cilindro, então a gente precisou abrir um pouco de medida.
para 0,50, se eu não me engano. E aí eu aproveitei para colocar um pistão forjado e o restante do motor segue 100% original, porque para a proposta que eu procuro, atende perfeitamente, né? Então a gente tem agora um pistão forjado e o restante do motor original. Para 300 cavalos de roda, que é a minha meta, perfeito. Aí nesse tempo o carro ficou quebrado aí, ficou encostado pelo menos uns 8, 10 meses aí. E no começo desse ano eu levei o carro lá na P1 para eles montarem um motor. Fizeram, montaram forjado, conjunto original, tudo certinho e tal. Um trecho do dia que eu peguei ela aqui de volta, que ela voltou para casa. E aí agora eu falo um pouco das diferenças de setup pós-quebra, né? Como o carro que ficou parado muito tempo, eu aproveitei essa oportunidade para repensar o projeto de coisas que eu queria. Então, por exemplo, o Flutter. O Flutter ele é lindo de ouvir. Aqui nos vídeos a galera adora e tal. Mas para usar sempre acaba ficando chato. Eu não sei se eu tô ficando velho também, eu fiz 30 anos esse ano. Não sei se isso tá me incomodando também. Mas eu tirei o Flutter. Muita gente vai achar que é um crime e tudo mais. Mas foi uma escolha que eu fiz e não me arrependo. Então agora o carro não está espirrando mais, ele está com a válvula original recirculatória. Então você só escuta a turbina encher, mas na hora que tira o pé ela não espirra nem nada, né? Só faz um dentro da própria caixa de ar. Outra coisa, eu sentia que com o intake que o carro tinha, quando eu pegava muito trânsito, o carro ficava uma merda de andar de baixa, porque o filtro ficava puxando o ar quente. E, mais uma vez, como é meu único carro, eu às vezes vou trabalhar com ele, às vezes, enfim, vou viajar, pego o trânsito na estrada, um carro que é ruim de baixa não funciona para mim. Então, eu optei por voltar o filtro em box. Ah, que crime, não sei o que. Galera, pro meu uso é o que fez sentido e não me arrependo também. Até porque o filtro original não é ele que limita a potência nem nada. Ele é uma coisa mais estética e até de sonora, né? Porque ele faz um barulho legal e tal. Mas assim, em questões de performance ele não muda nada, tá? Se você vê a RCM aí, a Roger Clark Motorsport, tem um blob de 400 cavalos lá, que eles vendem um kit, né? De 400 cavalos pra você ter uma turbina maior e tal. Filtro em box original. Então assim, o intake começa a ser um problema em potências mais altas. Para os meus 300 de roda, perfeito, não precisa de mais do que isso. Outra coisa, mencionando mais uma vez, é um carro que eu quero que a pegada dele seja rápida, que ele funcione bem na cidade, na saída de farol e tudo mais. O intercooler frontal me atrasava nesse sentido, e na época, para quem lembra aí, eu coloquei ele basicamente para fazer um flutter maior, e para isso ele cumpriu o papel dele perfeitamente, e o flutter ficou exatamente do jeito que eu quis durante todos esses anos que eu usei esse setup. Mas agora eu voltei para o top mount, porque a diferença de tubulação é muito grande, ou seja, eu estou visando um lag menor e uma diversão maior em baixa rotação. E aí agora o porquê que o carro está com uma frente preta e o resto está vermelho, né? Porque o intercooler frontal, ele precisa que o para-choque seja recortado na frente, né? Então se você ver fotos aí do carro todo vermelho, você vai ver que o para-choque é recortado para que caiba o intercooler. Como eu voltei o top mount, eu achei um para-choque original sem estar cortado e quis voltar ele. Eu achei que o cortado ia ficar esquisito no setup sem ter uma geladeirona lá na frente, fica um buraco lá. Então eu optei por comprar um para-choque, achei um para-choque em ótimo estado e acabei comprando. E junto com ele eu achei essa grade muito louca aí, que vocês vão ver no vídeo também, que é uma grade que eu não sei exatamente de que versão que é, mas a minha grade original elas são aqueles dois pedacinhos do lado só, e essa ela meio que se interliga por baixo e se une ao para-choque ali. É uma coisa que eu vejo mais em ST e JDM, então eu imagino que seja algo dos specs japoneses, mas eu não sei ao certo. Tendo esse para-choque de novo me possibilita voltar os milhas, que é outra coisa que eu quero fazer, que eu não fiz ainda, e que o intercooler frontal não me permitia. Então é isso, os próximos passos agora. Eu fiz o mapa, então passamos no dinamômetro, o carro está com 303 cavalos de roda. Então, check, temos a potência que eu queria. O carro roda com 1.2 bar de pico, que também é super ok, saudável para o sistema, para a confiabilidade geral. E
Agora falta terminar a estética do carro, que é pintar essa frente que tá preta de vermelho, para o carro ficar todo dessa cor de novo. Vocês vão lembrar que eu tinha um lip no para-choque vermelho. Eu ainda tenho esse lip, mas eu não vou colocar nesse setup novo, pelo menos por enquanto. Eu fiz o teste nesses tempos aí que eu tô guiando com o para-choque sem lip e o carro não raspa em lugar nenhum e é maravilhoso. O lip é bonito, mas ele vai raspar em todo lugar e isso me pega. Eu prefiro que ele fique usual do que bonito nesse primeiro momento. E acho que é isso, né? Acho que foi um bom resumão, um recap aí. Me segue no Instagram, me segue no TikTok, me segue em todas as redes. Que eventualmente eu vou soltando aí os updates. E tem um que é muito interessante que vai vir junto com o para-choque e a grade. É uma coisa que eu quero fazer há muito tempo e quem acompanha mais de perto talvez lembre, mas eu não vou falar agora. Numa próxima eu mostro pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado da atualização das histórias, espero que vocês gostem de me ver aqui de novo. Eu fiquei bastante tempo sem postar, mas toda vez que eu posto, alguém faz um comentário muito legal, vem trocar ideia comigo. Eu sempre escuto comentários de que eu ajudei a pessoa a ter o primeiro Subaru, que eu ajudei ela de alguma forma, e isso é algo muito legal de se ouvir. Então é isso, a gente se vê com um pouco mais de frequência do que nos últimos anos, e tamo junto, beleza? Valeu, abraço!